4 triângulos equiláteros dentro de um quadrado. Questão sagaz de geometria. Mas antes, sente a pressão, deixa a sua tela pegar fogo. O intuito desse exercício é que a gente calcule a razão entre as áreas do quadrilátero ABCD, e foi dito no enunciado que é um quadrado, e do quadrilátero KLMN, que ele não falou o tipo de quadrilátero. A minha ideia é, primeiro, identificar o tipo de quadrilátero com o que estamos trabalhando. Eu acho que é um quadrado, mas achar é mero chute. Vamos comprovar? Se todos os 4 triângulos equiláteros estão desenhados dentro do quadrado, esse é um ângulo de 60 graus. No vértice A do quadrado eu tenho um ângulo de 90 graus, o que significa que este outro pedacinho vai representar um ângulo de 30 graus. De maneira esperta, a gente percebe que eu tenho um outro triângulo equilátero, eu tenho um outro ângulo de 60 graus. Todo o restante desse ângulo, para que eu possa chegar a 180 graus, vai precisar valer 120 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. 120 mais 30, já temos 150 graus. Ou seja, este é um ângulo que vale 30 graus. Se o triângulo que eu aponto para você é equilátero e eu tenho este como um ângulo de 60 graus, 60 mais 30 dá 90. Este outro ângulo é de 90 graus também. De maneira análoga, poderíamos provar que o ângulo no vértice L, tanto quanto em M, tanto quanto em N, seria de 90 graus também, o que me garante que tal quadrilátero é, na pior das hipóteses, um retângulo. Como todos os triângulos que você está vendo, entre o triângulo equilátero e o quadrado são congruentes, o que acontece em um triângulo acontece em todos os outros. Minha próxima ideia é marcar algumas medidas. Repare que se eu tratar este segmento de reta como y, eu sou obrigado a entender que este também vai medir y. Da mesma forma, y e y, y e y, y e y. Dentro de cada lado do triângulo eu já tenho um lado y, o que falta para formar o triângulo equilátero inteiro eu vou tratar como x. Analogamente, mais uma vez, poderia tratar esse como x, esse como x, esse como x. Se o quadrilátero KLMN tem 4 ângulos de 90 graus e todos os lados são de mesmo tamanho, ele representa um quadrado. Se nós temos um quadradinho e um quadradão, a razão entre as áreas pode muito bem ser estabelecida como a razão entre os lados elevado ao quadrado. Para tanto, vamos calcular agora uma relação entre y e x. Repare, como primeiro argumento, eu posso dizer que o KN é um segmento de reta que representa o lado do quadrado, ele vai ser tratado como uma medida x. Num segundo momento, nós podemos dizer que, se isso vale y e isso vale y, dentro de um triângulo que tem um ângulo interno de 120 graus, eu vou poder dizer que esse lado oposto ao ângulo de 120 graus vai valer o lado do triângulo equilátero, que é x mais y.
Para acharmos uma boa relação entre o x e o y, vamos aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. O valor de a ao quadrado vai ter que ser igual ao valor de b ao quadrado mais o valor de c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de 120 graus, que é igual a menos meio. X mais y ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Afinal de contas, menos com menos vai dar mais. Y vezes y ao quadrado. Nós podemos dizer, então, que o valor de x mais y ao quadrado vai ser igual a 3y ao quadrado e que o valor de x mais y é igual a y raiz de 3. Podemos expressar o x como sendo y raiz de 3 menos y. Y em evidência, raiz de 3 menos 1. O valor desse segmento de reta AD, que representa o grande lado do quadrado, vai ser igual a este pedacinho que vale y, mais o lado do triângulo equilátero. Como o lado do triângulo equilátero é y mais x, eu posso dizer que o lado AD é y mais x. O segmento de reta AD vai poder ser representado por y mais o valor de x que tínhamos calculado na linha anterior, y raiz de 3 menos y. O segmento de reta AD logo vai ser igual y menos y podemos cancelar. Vamos trabalhar com y raiz de 3 mais y. O segmento de reta AD vai ser representado por y tendo sido colocado em evidência sobre raiz de 3 mais 1. A razão entre os lados dos dois quadrados, AD e KN, é dada por y raiz de 3 mais 1 sobre y raiz de 3 menos 1. Após simplificarmos o y de cima com o y de baixo, raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Após a racionalização, nós vamos ficar com raiz de 3 mais 1 ao quadrado sobre 2. Elevando ao quadrado o raiz de 3 mais 1, obtemos 4 mais 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2, devido à simplificação, 2 mais raiz de 3.
como já tínhamos delineado no início. Iríamos calcular a razão entre os lados e elevar ao quadrado para calcular a razão entre as áreas. Se consideramos os lados AD, a razão entre eles é 2 mais raiz de 3, valor que eu vou exibir aqui em cima. Elevando isso ao quadrado, nós vamos ter 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 ao quadrado. Como 4 mais 3 é igual a 7, a nossa resposta fica 7 mais 4 raiz de 3.